Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da manifestação de Jesus, expulsando um demônio e curando um homem mudo, as posições são diferentes. As pessoas, diz aqui o texto, as multidões ficavam admiradas e diziam: Nunca vimos coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, desdenhavam pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, neste contraste entre as multidões que ficavam admiradas e os fariseus, que eram os religiosos, os bons religiosos da época, os bons cumpridores da lei, e que exerciam uma grande liderança sobre as multidões, porque eles eram admirados por serem bons cumpridores da lei. Neste contexto, Jesus, percorrendo as cidades, fica compadecido das multidões. As multidões parecem ovelhas sem pastor. Estão cansadas e abatidas. E por que parecem ovelhas sem pastor? Porque suas lideranças não são capazes de reconhecer a graça realizada diante deles. Quando as multidões têm dentro de si aquela admiração e aquela dúvida: nunca vimos coisa assim, as lideranças que poderiam ter, de uma certa maneira, reforçado então para as multidões: também nós nunca vimos coisa igual. Em vez disso, procuravam modos de desfazer da obra de Jesus. E o sentimento de Jesus diante das multidões, então, é de compaixão. Eles não têm bons líderes. Há pessoas que deveriam ajudar essa multidão a se encaminhar para o bem, para ouvir a palavra de Deus, para viver melhor. E essas pessoas com essas responsabilidades agem de maneira leviana. Não são capazes nem de ajudar as pessoas a caminhar, nem de ajudá-las a enxergar o caminho certo. Por isso, Jesus se compadece das multidões que vivem como se não tivessem pastores. Também acontece isso hoje. As multidões, o povo precisa muito de lideranças, precisa muito de modelos também, mas sobretudo de pessoas que sejam capazes de se guiar não para aparecer, não para disputar espaço, mas para melhorar a vida das pessoas. Quanta gente sendo enganada hoje, no campo político, no campo
da educação, no campo da religião. Quanta gente sendo enganada. Pessoas que não são dignas do lugar que ocupam como lideranças. Não são apenas as lideranças constituídas, estabelecidas. Todo mundo que de alguma maneira consegue influenciar deveria ter a responsabilidade de guiar para o bem. E de ter muito cuidado não só com aquilo que deve dizer, mas sobretudo com aquilo que não deve dizer. É uma grande responsabilidade. Se a gente não tem com o que curar uma ferida, não machucá-la mais ainda. É uma grande responsabilidade se a gente não sabe uma coisa, não fazer de conta que sabe. Não dar uma resposta para enganar. Um bom professor sabe deixar claro que não sabe tudo. E que é capaz de ser também ele um investigador, também ele um aprendiz. Ele exerce uma liderança, porque todos percebem que ele deu alguns passos à frente, que ele sabe alguma coisa, mas ele não é arrogante de ensinar aquilo que ele não sabe. Sabe respeitar as competências. Sabe, no fundo, dividir aquilo que ele tem, não o que ele não tem. É de se compadecer de tanta gente sendo mal instruída nas famílias, onde não há responsabilidade, nas escolas, quando existem interesses que acabam desviando do caminho certo da educação, até nas igrejas, quando a gente se deixa mover por outras coisas que não sejam a palavra de Deus e o reino de Deus. Na sociedade, no mundo político, isso é uma das coisas que mais acontece. Tem tanta gente ensinando aquilo que não sabe e levando tanta gente para o abismo. Jesus se compadece das multidões. E é por isso que, nesse trecho do Evangelho, ele nos convida a rezar para que o Senhor da Messe nos ajude a termos bons líderes, pessoas que possam, com humildade, com espírito de serviço, com verdadeiro amor por aqueles que lideram, conduzir essas pessoas a um bem maior, a uma vida verdadeira e a uma fé firme e uma esperança que seja capaz de não iludir, mas de levar as pessoas a superarem suas grandes dificuldades. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.